Oi, gente, aqui é a Rê do Palavras Radioativas e no vídeo de hoje eu vim responder a Outlander Book Tag. Na verdade, pelo que eu andei pesquisando aqui pelo YouTube, essa tag ainda não foi traduzida, porque quem criou ela foi a Sasha do canal A Booktopia, que eu vou deixar aqui embaixo o link pro canal dela e pro vídeo dela também original. E como eu não encontrei esse vídeo traduzido, né, essa tag traduzida aqui pro Brasil, pro português, eu resolvi traduzir ela porque eu achei muito legal e como recentemente, né, eu li Outlander com ajuda no Vinho Literário pro nosso projeto de leitura conjunta, eu achei muito interessante trazer aqui pra vocês essa tradução, essa resposta de tag e também marcar algumas pessoas que gostam bastante da série de livros e da série de TV pra poder responder a tag. Então, como eu não achei ninguém que tenha traduzido ela ainda, se existe alguém que já traduziu essa tag, vocês, por favor, deixem aqui nos comentários pra eu poder deixar os créditos. Mas se você tiver vontade de traduzir essa tag, por favor, também não esqueça de dar os créditos aqui pro Palavras, né, pra tradução da tag. Então vamos lá pras perguntas e pras respostas. A número 1 é: você toca em umas pedras e é transportado para o passado. Em qual ano você gostaria de chegar? Eu escolhi, então, dois lugares, assim, porque eu não tenho muita certeza ainda de qual lugar e qual século eu gostaria de chegar, mas um que eu gostaria muito de voltar, né, de conhecer, na verdade, voltar para poder conhecer, é o século XVII, lá da Itália do século XVII. Eu acho que esse lugar, essa época seria perfeito, porque eu estaria vendo, assim, em primeira mão, todas as construções que foram feitas ali daquele período da Renascença, né, até aquele período da Renascença, até o Barroco, mais ou menos, e poder conhecer aquilo, assim, em primeira mão, ver tudo novinho, ver tudo sem degradação do tempo, sem gente, enfim, sem ter a ação humana alterando tudo aquilo, e eu acho que a experiência de conviver ali naquele lugar, vivenciar aquele espaço, conhecer aquelas obras seria incrível, gente. Então, um dos lugares é esse. O outro é a Inglaterra, talvez a Inglaterra da década de 20, porque eu acho a década de 20 uma época que foi... Não sei, eu tenho impressão pelos filmes que era tudo tão bonitinho, assim, tudo bem que teve a guerra e logo depois ali teve a queda da bolsa, teve um monte de coisa que aconteceu naquele período ali meio turbulento, mas pelo que eu vejo em séries, em filmes, em livros, a década de 20 foi uma década tão bonitinha, assim, com relação às roupas, aos costumes, ao que já acontecia na sociedade naquela época. Então eu acho que a Inglaterra, mais especificamente Londres dessa época, talvez seria legal de conhecer, justamente por essas mudanças ali, né? Então a gente tinha acabado de começar um século novo, tinha coisas novas, a gente poderia ver então essa mudança ali de costumes e da tecnologia, principalmente também com essa mudança de tempo. Enfim, eu tô falando demais, mas eu acho que a década de 20, Londres da década de 20, seria muito legal conhecer também. Pergunta número 2. A Claire é uma enfermeira muito boa. Que tipo de habilidade você gostaria de ter que um personagem fictício domina? Eu, com certeza, gostaria de ter o dom, né, enfim, essa habilidade incrível que a Katniss tem com o arco e flecha. Eu acho o arco e flecha uma coisa muito interessante e a forma como ela consegue sentir as coisas, sentir alguém chegando, alguma presença, sentir algum bicho chegando. Não sei, ela tem um ouvido muito aguçado e, não sei, os sentidos dela são todos muito aguçados, então qualquer barulhinho, qualquer movimento, ela já sabe de onde tá vindo a direção, a distância, o quanto que ela tem que puxar ali da corda do arco pra poder disparar. Eu acho isso, nossa, eu tiro muito chapéu, eu gostaria muito de ter aquela habilidade. Número 3. Jamie e Claire são metas de relacionamento. Qual casal fictício é o seu favorito? No meu caso, o número 1 é o Ian e a Sofia, de Perdida. Por enquanto, ainda até o momento, desde que eu li até hoje, ainda é o Ian e a Sofia. Eles são maravilhosos, perfeitos. Poderia também falar do Jamie e da Claire, que é o casal, né, bonitinho, assim, perfeitinho, que eu li mais recentemente, mas o Ian e a Sofia ainda ganham. Eu sou completamente apaixonada por esses dois, então a resposta vai ser eles. Número 4. O fim de Outlander foi chocante. Qual livro tem o final que mais te tirou do eixo? Eu escolheria 2, porque eu fiquei muito na dúvida entre um e outro, mas o primeiro foi o A Joia, que eu já comentei muito com vocês aqui no canal, nos vídeos mais antigos sobre esse livro, e meu Deus, aquele final me deixou extremamente, sei lá, eufórica pela continuação, talvez porque eu tava muito imersa na história, eu queria muito saber o que ia acontecer, e ele acaba daquele jeito, e a gente não tem a continuação pra poder ler, né, não tinha na época, hoje em dia já tem. E o segundo final que mais me deixou, assim, meio chocada foi o do The Kiss of Deception, porque ele acaba daquele jeito, a gente descobrindo um monte de coisas ali que a gente tava junto com a Lia
tentando descobrir, acompanhando ali naquela tensão pra saber quem ia ser o príncipe, quem ia ser o assassino, e ainda tem aquele momento em que eles chegam em Venda e começa a acontecer aquele monte de coisa com aqueles bárbaros ali que a gente não sabe qual futuro vai ter só no segundo livro, e a gente fica naquela tensão. Então eu acho que esses dois finais também brigam bastante, assim, com o que mais me deixou chocada, assim, por questão de, sei lá, querer muito ler o próximo livro, mas não por ter me impactado de uma forma, não sei, brutal de alguma forma. Número 5. A Escócia possui muitos castelos e vemos alguns em Outlander. Qual reino fictício você gostaria de ter com castelo e tudo? Eu escolhi então não pelo reino em si, mas mais pelo castelo, que é o castelo de Corazon, lá do castelo do Khalid, de A Fúria e a Aurora. Pela descrição que a gente tem daquele castelo, de como são as coisas e tal, de como funciona, principalmente por estar naquela cultura e, enfim, a arquitetura ser toda diferente, eu acho muito interessante e eu gostaria muito de ter aquele castelo pra mim. Número 6. Outlander tem algumas cenas de derreter o coração. Qual é o seu romance favorito? E eu fiquei muito na dúvida, porque eu tenho vários livros, assim, vários livros de romance que me chamam a atenção, que eu gosto, que mexeram comigo de alguma forma, mas eu decidi escolher só um que eu não tenho mais indicado tanto, assim, nos vídeos passados, assim, dos mais recentes, que é o Entre Agora e o Nunca. Eu amo esse livro, eu amo esse romance, eu amo esse casal. E eu amo a continuação também, que são 2. E eu, volta e meia, eu tô aqui indicando ele pra vocês, mas faz algum tempo já que eu não indico, então ele vai ser a minha resposta. Número 7. A Ascensão Jacobita é um acontecimento de muita importância para a história de Outlander. Qual livro possui sua batalha favorita? Eu diria que é Harry Potter e as Relíquias da Morte, porque aquela batalha é épica. É uma batalha que eu mais esperei ao longo de uma série, assim, ao longo da leitura de uma série, né, de acompanhar uma série. Mas tem uma outra também que me deixou bastante eufórica enquanto eu lia, que foi a Batalha de Rebelde do Deserto, aquela que tem bem ali no finzinho, que quem leu sabe do que eu tô falando. Eu gostei bastante de acompanhar aquela cena, foi uma batalha, assim, que eu vi muitos pontos de vista que me foram, assim, favoráveis de alguma forma. Então eu também gostei bastante dessa batalha, mas a que mais, sim, a minha favorita, né, a que ganha de todas é a de Harry Potter e as Relíquias da Morte. Número 8. Jaime e Claire se casam inesperadamente. Com qual personagem fictício você se casaria? Para essa pergunta, para não ficar muito repetitivo ali do Ian, nem ter que falar do Jaime e nem ter que falar de algum desses outros personagens que eu volta e meia falo, eu vou escolher então o Ren, que é um dos meus crushes literários. Eu amo aquele personagem, né, o Ren de A Maldição do Tigre. Eu amo aquele personagem, eu sou apaixonada por ele, então eu casaria com ele sem dúvidas. Número 9. A Escócia é um lugar muito lindo. Qual mundo fictício você gostaria de visitar? Eu, sem dúvida nenhuma, gostaria de visitar o universo de Harry Potter, de vivenciar aquele lugar, gente, de entrar em Hogwarts, de ver aquele salão comunal na minha frente, de, não sei, o universo de Harry Potter é um que eu gostaria de visitar sem sombra de dúvidas. A número 10 é uma pergunta um pouco pessoal, que é se você mudaria o passado se você pudesse. E não, eu não mudaria, porque eu acredito muito que o que eu fiz no passado, o que eu vivi no passado me tornou quem eu sou hoje, e eu não tenho nenhum problema comigo mesma, então eu acho que eu deixo o passado no passado, uso ele como uma forma de aprender novas coisas, enfim, de aprender com os erros que eu cometi, com as coisas que eu vivi, com as experiências que eu tive, com as pessoas que eu conheci, e fazer do meu presente, do meu futuro, um pouco diferente do que eu não gostei do passado, mas também sempre olhar pra trás e lembrar das coisas boas que aconteceram, né? E usar elas como, não sei, usar elas numa caixinha, assim, especial de lembranças pra gente também almejar outras lembranças boas pro futuro. E a número 11 é marque outras pessoas. Eu resolvi então marcar outras pessoas que eu sei que gostam bastante de Outlander, que já leram a série, que, enfim, são fãs, né, que gostam da série. A primeira que eu resolvi marcar é a Pá, do Livros e Fuxicos. A segunda é a Tamires, do Resenhando Sonhos. A terceira é a Rafa, do Equalize da Leitura. E a quarta, então, é a Ju, do Movie Literária, que leu recentemente junto comigo a série e que também gostou bastante.